Oi pessoal, eu vou estar indicando aqui, tá, mais uma obra aqui, uma biografia, que vai tratar aqui sobre o que a gente conhece como mulheres de conforto. É um tema muito conhecido, mas o que se trata são mulheres, né, que eram tidas como escravas sexuais ali pros soldados do Império Japonês. Ali entre a Segunda Guerra Sino-Japonesa e Segunda Guerra Mundial, tá bom, pessoal? É uma daquelas leituras assim que eu acho muito relevante pelo contexto histórico da obra e vou já detalhar um pouco mais aqui, tá bom? Antes disso eu quero te pedir, olha, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com o pessoal, os amigos, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí, tá bom? Você vai ajudar bastante o canal. Eu vou soltar a vinheta do canal e volto bem rapidinho pra gente falar um pouco mais aqui da obra, tá bom? Então, pessoal, falando aqui sobre a obra, né, titulada Grama, ela é uma obra aqui de uma autora sul-coreana. Já tem um vídeo no canal, o último vídeo do canal que eu fiz, né, é sobre um outro título dessa autora, que é a Keum Sung Joendri Kim. Eu fiz aí um vídeo sobre essa obra dela, A Espera, né? Vou deixar aí também na descrição do vídeo, tá bom? Que também trata sobre as atrocidades que uma guerra pode deixar aí, né? Fazem com as pessoas, as consequências. Aconselho, se você gosta desse tema como eu gosto, você dá uma visualizada no vídeo, tá bom? E Grama é isso. É uma biografia que a pessoa que é retratada aqui na biografia da obra é a Ok Sun Lee. Essa é uma senhora, ela é viva ainda hoje, tá bom? E vai tratar sobre isso, né? Sobre o drama dessas mulheres, né? Um fato que veio à tona agora a partir da década de 90, não se sabe muito bem sobre tudo isso. Eu gostei muito dessa obra por esse caráter histórico que ela tem, tá bom? Antes de eu falar um pouco sobre isso, deixa eu mostrar um pouco aqui sobre o título, né? É da editora Pipoca e Nanquim também, essa obra, né? É em capa dura. Essa capa que vocês veem em amarelo, né? É uma sobrecapa. Deixa eu estar mostrando aqui a lombada para vocês, né? Ó. Vem fitilho marcador também de página, tal. A obra. É uma obra com quase 500 páginas, tá bom? Essa autora sul-coreana é uma quadrinista aí muito relevante, né? Vou já mostrar um pouco da arte da obra para vocês, tá bom? Aqui é uma sobrecapa, se você tirar ela aqui, né, ó, você tem a capa em branco, uma capa dura em branco, e na frente da capa tem a Ok Sun Lee quando era jovem, e no final da capa, no fim da obra aqui, você tem ela idosa, né, como ela é atualmente hoje, tá? A vovó, a senhora Ok Sun Lee, ela é viva ainda hoje, né? Ela é tida aí como um ativista que luta sobre essa causa para que o Japão reconheça essa atrocidade que ele cometeu com essas mulheres coreanas, né? Para a gente entender a obra aqui, né? Até para a gente entender esse contexto da capa, que aqui tem dois soldados aqui, que é uma cena bem forte aqui da obra que mostra quando ela é levada para servir nessas casas de conforto, quando ela tinha 15 anos, para a gente entender aqui, né? Como é que a obra é contextualizada, para você entender, porque tem muito de história. Eu gosto muito desse tipo de obra por isso, que tem muita história e além de ser biográfico, né? Eu acho muito legal isso, gosto muito desse tipo de título, né? Com certeza vai ser uma daquelas obras que entrou aí para uma das melhores leituras que eu já fiz, tá bom? Como é o contexto aqui para a gente entender, né? Aqui a autora, ela também participa da história da obra. Por quê? Porque ela se desenhou na obra. E como é que a obra vai se discorrer? Ela tá na obra, ela é a repórter que fica entrevistando a Ok Sun Lee, que é essa senhora que sobreviveu a essas casas de conforto, que foram essas casas onde essas mulheres eram tidas como escravas sexuais. Então a obra, a autora, ela fica entrevistando a Ok Sun Lee
E ela fica conversando sobre o presente, trazendo toda essa pesquisa documentária que ela fez, esse documentário sobre essas mulheres, enquanto a Aung San Suu Kyi vai retratando o passado e tudo que ela vivenciou nessa época, né, entre a Segunda Guerra Sino-Japonesa e Segunda Guerra Mundial. Num vídeo passado que eu fiz do canal, eu trato bem isso, sobre essa guerra sino-japonesa, como a Coreia foi dividida em duas, né, ali culminando também junto com a Segunda Guerra Mundial. Então essas obras da autora, as duas que eu tenho, elas se comunicam nesse contexto, né? Só que aqui retratando, na espera, retratando a divisão da Coreia, e aqui mais essas mulheres sendo escravizadas sexualmente para satisfazer o império, o exército imperial japonês, tá bom? Então é isso. Ela fica na obra, ela se desenha na obra e vai entrevistando Aung San Suu Kyi. E o que a gente vê na obra é isso, a gente já vendo a história do Aung San Suu Kyi, né? Em que contexto histórico? Porque a gente está ali em 1905, quando a Coreia é tomada pelo Japão. Aí quando chega em 1910, a Coreia vira uma colônia pertencente ao Japão. E o que o Japão faz nessa época é o quê? É tentar acabar com a cultura coreana. Então o povo coreano, não só os homens e as mulheres, eles têm muitos seus direitos privados. Exemplos, eles não podem usar os nomes coreanos. Tudo que era tido de monumento, que dizia a cultura coreana, era proibido, os japoneses não deixavam. Nas escolas não se ensinavam, né, a história coreana, eles queriam ensinar a cultura japonesa. Ou seja, essa humilhação toda para tentar destruir a Coreia e implantar um regime que eles queriam invadir ali, toda essa região ali da Coreia. Eles queriam dominar a Ásia como o restante dos países, né? Então aqui você é apresentado a família da Aung San Suu Kyi. Então a gente vai tendo ali a Aung San Suu Kyi com 10 anos, a gente vai vendo como era a família dela. Além dela tinha uma outra irmã e mais 2 irmãos. E a família vivia, não só como a família dela, como outras famílias, viviam nesse regime muito precário, não tinham o que se comer, era muito sofrimento, tinha todo esse regime imperial japonês reinando sobre essas famílias. E a gente fica vendo tudo isso sendo apresentado, né? Quando chega ali em 1937, né, que a Aung San Suu Kyi faz ali os seus 15 anos, é quando justamente explode ali a Segunda Guerra Sino-Japonesa e ela é escravizada e levada ali para uma casa de conforto. O que era essa casa de conforto? Eram unidades onde eram colocadas perto das bases militares, onde essas meninas já jovens e mulheres iam ou sendo literalmente levadas escravas, ou elas iam enganadas na esperança que lá iam trabalhar. Porque a gente sabe que na cultura da Ásia, às vezes a prostituição ela tinha essa coisa mais legalizada. Quando elas chegavam ali, não. Elas eram colocadas em quartos ali com várias mulheres e elas serviam de vários soldados japoneses nesse período. Então foi uma estratégia que o Império, o exército japonês montou com esse nome, né, bem assim, esdrúxulo, né? Casa de conforto, né? Mas não é uma casa de conforto, é uma casa de escravidão e tortura, para atender o interesse dos soldados japoneses, né? Então é isso, a Aung San Suu Kyi vai ali aos seus 15 anos nesse contexto. E na obra aqui a gente vai vendo, começa como? Começa a família tentando, a família vende ela para uma pessoa, na intenção dela poder estudar e poder ter uma qualidade de vida melhor, no sentido de poder estudar. A família dela, a mãe dela, vende para uma pessoa nessa esperança, né? A gente passa uma filha da gente para uma pessoa que vai cuidar, porque a gente não tem como alimentar o povo, não tinha o que comer, sobrevivia fazendo guisados e sopas com raízes de planta. Ela tinha mais 3 filhos, né? Ela disse, não, eu vou passar minha filha para uma pessoa que possa cuidar. Só que essa pessoa fazia isso, só que fazia ela de escrava. Como ela era novinha, com 10 anos, era uma escrava doméstica. E aí ela vai passando. Ela serviu uma pessoa, depois ela foi servir num restaurante.
sendo escravizada domesticamente para fazer serviço. Depois ela vai para uma espécie de boate, onde já tinha uma espécie de casa de show ali para gente adulta, né, como se fosse uma boate. E aí quando ela chega aos 15 anos, aqui retrata até na capa, é o momento onde chegam dois policiais, dois soldados e levam ela para uma casa de conforto com os 15 anos, né? Então essa atrocidade culmina nessa época, né? Porque é justamente quando explode ali a Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 37. Como a Segunda Guerra Mundial ela vai ali de 39 a 45, essa Segunda Guerra adentra na Segunda Guerra Mundial, né? Então o que a obra vai retratar é isso, né? Como essas mulheres elas foram escravizadas sexualmente, né? O complicado disso tudo é porque o governo japonês, né? Ele ainda hoje, assim, né? Ele tenta se retratar com esse tipo de coisa, né? Tenta pedir uma espécie de desculpa pro povo coreano. Só que a vovó Sun Lee, ela não é vó da autora, tá? A gente chama de vovó aqui na obra, é no sentido carinhoso do tratamento com a pessoa, tá bom? Mas a Ok Sun Lee, essa senhora, né, que é sobrevivente até hoje, inclusive ela esteve no Brasil, quando teve esse lançamento dessa obra aqui, né? E ela viaja o mundo todo com sendo ativista dessa causa. Que causa? Que o Japão possa se retratar como ele deveria se retratar com essas mulheres, né? Que, segundo aqui as pesquisas que eu fiz, eles escondem até a quantidade dessas mulheres, mas é em torno, deixa eu até pegar aqui na minha colinha, nos meus estudos aqui, ó, eu acho que é em torno aí das suas 200 mil mulheres, né? E assim, o mais chocante de tudo isso é porque essa obra, que ela é altamente aclamada, né? Aqui na espera, dentro da folha, na sobrecapa, mostra diversos prêmios que a Grama, essa obra, ganhou, né? Só em 2019 ela ganhou 4 prêmios. Em 2020, 6 prêmios, tá bom? Então é uma obra altamente aclamada, quando foi em 2019, o The New York Times até citou essa obra como uma obra que é uma obra-prima, assim, em termos históricos, por retratar esse tema tão obscuro e não tratado, né? Como o The Guardian também mostrou isso, né? Porque, pasme, né? Eu estava dando uma olhada nisso tudo e pesquisando. É uma coisa muito obscura. O Japão não quer mostrar esses dados. A Coreia fica tentando receber um pedido de desculpa. E esse tema só veio à tona, e ela retrata até aqui na obra. Geralmente as pessoas ficaram mais por dentro disso na década de 90. E aí quando foi em 2015, o governo japonês, mais no intuito de abafar ou apagar esse caso da história, tentou indenizar a Coreia. Uma indenização até muito esdrúxula, que os pesquisadores dizem. Marcaram um encontro entre os dois setores políticos, só que não chamaram nenhuma das vítimas, não se retrataram. Então essas mulheres até hoje, né? E tem muitas vivas. A Ok Sun Lee aqui na obra, que é essa meninazinha, né? Ela está sendo retratada aqui. Como ela ainda é sobrevivente até hoje, tem diversas outras mulheres, né? Só que elas querem isso, elas querem de uma forma real que o Japão assuma essa atrocidade e faça um pedido formalmente de desculpa, que não traga só dinheiro. Muitas delas nem querem receber o dinheiro, elas têm esse sentimento de ser reconhecido que isso foi uma atrocidade e que isso não pode acontecer na história, tá bom? Então, essa obra trata disso, né? Uma obra, assim, eu acho uma obra-prima. Fico assim impressionado como um quadrinista, né, pode tratar isso de uma forma desenhando nessa obra, tá bom? Deixa eu mostrar um pouco da obra para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui onde está aqui a autora desenhada, ó. Essa página aqui, a 72, ó. Deixa eu ver se eu boto ela assim para vocês verem melhor. Ó, essa página 72, ó. A gente tem aqui embaixo, ó. Aqui é a própria autora na obra, entrevistando a vovozinha, que é a Ok Sun Lee hoje, né? Entrevistando ela onde? Numa espécie de casa de repouso que ela vive atualmente, tá bom? E aqui em cima, ó, a gente tem a família dela, que quando é retratada aqui no passado, né? Que é ela,
a sua irmã, os dois irmãos, né? E o pai e a mãe. Então esse quadro aqui retrata bem, né? O passado, o presente com ela idosa e a autora dentro da obra, ela se desenhou na obra para contar a biografia da Oxun Lee, né? Se você pesquisar na internet, você vê vários, no YouTube aí, você vê várias entrevistas delas, né? Da Oxun Lee, dessa vovozinha, falando sobre esses aspectos, né? Desse show de horror que ela vivenciou e luta até hoje para ser reconhecido, tá? Aqui na obra também, pessoal, fala de um fato que eu nem sabia que existia, né? Que é chamado o Massacre de Nanquim. Ó, aqui nessa obra tem uma sequência aqui, ó, que mostra isso. Eu não sabia nem que tinha acontecido isso na história, né? O que é esse chamado Massacre de Nanquim? Foi 6 dias onde a Coreia foi invadida aí por esses exércitos, né? Pelo exército japonês, e eles saíram cometendo não só estupros de crianças abaixo de 9, 10 anos, como mulheres, e série de assassinatos. Eles matavam assim a sangue frio as pessoas, enterravam vivas. Foi assim um show de horror nessa cidade de Nanquim. É conhecido como Massacre de Nanquim ou o estupro de Nanquim. Eu nem sabia que existia isso, uma coisa horrenda também que aconteceu, né? E a obra traz isso e mostra, tá bom? É assim, é um tema pesado, mas eu acho interessante a gente conhecer um pouco da história, né? Entender isso. O que a autora faz aqui, que eu acho que ela faz muito bem, que é para suavizar um pouco esse peso, eu gosto muito, é que vai aparecendo muitas cenas aqui de paisagens, né? Que ela vai colocando. Ó. Sempre quando tem uma cena assim mais dura, retratada, ela coloca uma cena dessa de paisagem, então vai tornando a obra um pouco mais leve, né? Tá bom? Eu fiz assim diversas marcações, sabe? Taguei bastante aqui. Vou tentar mostrar o que mais me chamou a atenção, que eu gostei, tá? Isso aqui eu já mostrei do Massacre de Nanquim. Mostrei essa texto aqui da Oxun Lee, quando ela era jovem e velha. Ó, eu gosto muito dessas partes que tem, né? Ela bota muito isso, ó. Desenhando um pouco da paisagem. Suaviza muito, né, a obra, o traço aqui, para contar a história. Isso vai aparecendo sempre, entre os capítulos que ela vai narrando e vai desenhando. Ó. Tudo no preto e branco, mas com muita leveza, né? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Recheado disso e tal. Guilherme, por que o nome grama? Eu não vou falar porque o intuito aqui, quando eu indico a obra, pessoal, não é estar contando todos os detalhes, porque a intenção é você gostar do assunto e do tema e você ir comprar. Se você fizer uma pesquisa aí na Amazon, botar grama, pipoca e nanquim, você acha, né? Então eu não vou contar todos os detalhes, né? Não vou contar por que grama. É muito bonito, só vai ser revelado lá no final da obra. É assim uma coisa bacana demais. Você chega até a se emocionar lendo, né? Ó, aqui essa parte que eu quis pegar, ó, quando ela tá aqui pequena, com seus 10 anos, ó, sendo escravizada para serviços domésticos, né? Antes dela virar uma mulher de conforto, né? Uma escrava sexual. Aqui ela pequenininha já, ó. Ela aparece muito na obra, ela querendo estudar. Ela tinha um desejo muito grande de ir para uma escola estudar e tinha esse direito privado. Ó, mais cena de paisagens aqui na obra. Aqui tem uma sequência de páginas, pessoal, que eu não podia deixar de mostrar. Ó, que é quando explode, né, a Segunda Guerra Sino-Japonesa aqui, ó, e esses soldados vêm sequestrar ela para levar para uma casa de conforto para ela servir como escrava sexual, já aos 15 anos, né? Aqui tem uma sequência, né? Ó, quando eles estão levando ela. Cena bem pesada. Ó. A autora bota ela aqui, ela jovem, o retrato dela hoje atual. Se você pesquisar a foto da Oxun Lee, você vai ver que o desenho é muito parecido com ela. A autora conseguiu desenhar ela muito bem aqui. Uma outra sequência forte que tem aqui, ó. É essa aqui, ó, que eu quero mostrar. Ela nesses campos de concentração, ó, retratando aqui toda essa angústia dela.
Essas mulheres, ó, elas tentando escapar. Ó. Essas zonas militares onde elas serviam esses soldados, né? Olha que cena, que desenho que retrata isso. E aqui é uma cena bem forte, que é ela, quando ela, pela primeira vez, ela vai atender esses soldados, né? Não só um, mas vários, ó. Literalmente, quando ela perde a virgindade dela sendo escrava sexual. A autora bota uma cena bem carregada de preto para trazer essa coisa com a arte, né? Que é uma cena bem pesada. Ó. Mostrando os quadros aqui quando ela era jovem e ela vai ficando velha, né? Retratando esse drama aí dela. Ok? Ó, esse quadro aqui eu quis marcar ele, peguei ele aqui, ó, para mostrar para vocês e marquei com post-it, ó. É mostrando os diversos quartos dessas casas de conforto onde elas ficavam. A autora consegue botar assim num tom de preto, botar as botas dos policiais aí, dos soldados que ficavam dentro dos quartos com essas mulheres, ó. E elas atendiam diversos, chegava a ser de 30 a 40 homens aí ao dia, né? É uma coisa assim, uma atrocidade mesmo, que a gente fica refletindo como é que o homem, né? Como essas guerras chegam a esse nível, né? Uma outra coisa que a obra traz aqui historicamente é porque como pega a Segunda Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial, pega também aquele período quando tem aquela soltura das bombas em Hiroshima e Nagasaki, né? Então aqui na obra também, ela mostra isso aqui, olha como é forte essa cena. Um bocado de caveira aqui, gente morta representando. Porque nessa época, né, muitos dos coreanos serviam, né? Eles eram obrigados a servir nessa Segunda Guerra Mundial. E muitos deles que foram feridos, né, ou morreram, tiveram seus nomes até apagados da história. Ninguém sabe nem quem foi. Tamanha era a atrocidade desse regime imperialista japonês, né? Aí ela traz aqui e coloca. Estima-se que 3 meses após a detonação das bombas, 160 mil pessoas morreram em Hiroshima e 80 mil em Nagasaki. Após esse brutal sacrifício de inocente, o Japão se rendeu, né, em 15 de agosto de 1945, que é quando o Japão se rende, né? Aí você pensa assim, ó, eles estão até na obra aqui comemorando, ó. Ah, o Japão se rendeu, então o povo coreano está livre, essas mulheres de conforto vão estar tudo bem, todo mundo agora vai ter paz. Aí acontece o quê? Acontece justamente ali em 1950 a 1953, a Guerra da Coreia. Aí quem invade agora a Coreia são os russos, que eram os antigos soviéticos, né? Com o Japão de novo. Aquela coisa toda que culmina na quebra da Coreia do Norte e Coreia do Sul, que eu expliquei aqui nessa obra A Espera, tá bom? Da mesma autora. Se tiver curiosidade, assista lá, que elas se complementam muito bem. Então é isso, a obra mostra isso, né? E eu acho muito bonito isso aqui, que vem tanto na capa dura, né? Tirando a sobrecapa, como que ela coloca, que eles colocaram no fim, que é a editora, Pipoquinha aqui, ó. Que é esse retrato, né, da Aung San Suu Kyi jovem, nessa época ela serviu de escrava sexual como mulher de conforto. E ela hoje aqui, né, uma senhora ativista que luta por essa causa, né? Que o Japão reconheça o seu erro e não cometa essa atrocidade. A obra aqui no final, pessoal, também é muito rica, por quê? Porque vem um texto chamado As Mulheres de Conforto do Exército Japonês, segundo a HQ, né, a graphic novel, que é a Grama. Ela é feita por uma pesquisadora, tá? Da Universidade de Xangai. Então é um texto, assim, literalmente é um texto acadêmico escrito por uma pesquisadora na Universidade de Xangai, onde vai te dar todo esse contexto histórico do que a obra trata, tá bom? Isso enriquece muito, você entender um pouco da história. E depois tem um pós-fácil da própria autora, né? Aqui é um Zuki Gendry, falando de como ela escreveu a Grama. Aí tem uns fatos aqui bem curiosos que eu não quero falar, para vocês irem ler e não perder a graça, tá bom, pessoal? Então é isso, eu acho que eu já até me demorei demais no vídeo, tá bom? Se você gostou aí, por favor, deixa um like, deixa um comentário, tá bom?
Se inscreve no canal, ativa os sininhos, tá bom, pessoal? E eu deixo mais essa dica para vocês de leitura, tá bom? E até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau, pessoal.